Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso propósito de 40 dias do transbordo de Deus. Pessoal, hoje eu esqueci da minha água. Normalmente eu bebo aqui uma água, né, para molhar a garganta e não haver interrupções. Hoje eu esqueci, mas tá tudo certo, ok? Vou fazer aqui mais um tempinho enquanto o pessoal vai chegando. Hoje nós temos um assunto interessante, simples, objetivo, direto. Provavelmente hoje a gente vai pensar um pouco durante pouco tempo em relação aos outros vídeos. Pessoal, muitas vezes a gente tem sonhos, objetivos, metas, planos. E às vezes esses planos, esses objetivos, essas metas acabam por não se concretizar. A Escritura fala que o homem traça o caminho, né? Mas do Senhor vem a palavra final. E a gente precisa entender que existe às vezes a mão invisível de Deus. Eu quero falar com você hoje sobre isso, sobre a mão invisível de Deus. Nós temos metas, objetivos, sonhos, planos e queremos que isso se concretize, queremos que isso se realize. E quando isso não se realiza, quando isso não se concretiza, nós ficamos com a ideia de que Deus não se importa conosco. Nós ficamos com a ideia de que as coisas correram más, porque afinal de contas só correria bem se as coisas tivessem corrido ou acontecido como nós gostaríamos que tivessem acontecido. Mas hoje eu quero falar com você sobre essa mão invisível de Deus, sobre esse poder invisível de Deus. Deus nem sempre vai agir de uma forma visível e escancarada nas nossas vidas. Às vezes, o silêncio de Deus também é uma resposta. Às vezes, o tempo de espera também é uma forma de Deus trabalhar em nós e moldar o nosso caráter e construir em nós uma pessoa forte a nível emocional, forte a nível físico também, forte a nível espiritual, forte em várias áreas da vida. Então, aquilo que pode parecer que não é algo bom, na verdade, pode ser Deus construindo um conjunto de situações para que a nossa vida possa cooperar de forma que o propósito de Deus se cumpra em nós. A Escritura diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. E o interessante é que essa passagem diz que todas as coisas cooperam juntamente. Isso dá uma ideia de sucessivos acontecimentos. De certa forma, quando a gente olha para uma situação em particular, de uma forma isolada, nós vamos achar que aquilo é algo negativo. Mas quando nós vemos o conjunto de várias situações, nós entendemos que, na verdade, era Deus conduzindo as nossas vidas para um destino bonito, um destino glorioso, um destino cheio da sua presença, cheio do seu transbordo. Então, existe a mão invisível de Deus, e quando eu digo mão invisível de Deus, tem a ver apenas com uma expressão para te dizer que Deus também opera nos bastidores. Quando nós vemos um espetáculo de teatro, quando nós vemos uma apresentação musical, estamos vendo ali, 40 minutos, 1 hora, mas para que aquilo acontecesse, teve antes uma preparação de várias horas, vários dias e às vezes vários meses. Sem contar com o tempo em que as pessoas foram moldadas, trabalhadas, estudando, se preparando, e tudo aquilo que elas viveram ao longo do tempo, toda a jornada fez com que em um determinado momento, ou a partir de um determinado momento, as coisas pudessem passar a fazer sentido. Muitas vezes a gente olha apenas para o destino e não temos a sabedoria de apreciar o caminho. Mais importante do que o destino, às vezes, nem sempre, às vezes, é o caminho, o aprendizado. Aquilo que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, vivendo com Deus, experimentando um transbordo da vida de Deus em nós. Então, nós não podemos ter uma mentalidade de pensar apenas no final, apenas
na concretização dos nossos sonhos, apenas na concretização dos nossos planos, dos nossos objetivos, porque o homem traça planos, faz metas, mas do Senhor vem a palavra final. Dele é o sim e dele é o amém. Deus não perdeu o controle de nada, Ele continua no trono, Ele continua todo-poderoso e Ele continua nos chamando de filhos a partir do momento em que nós recebemos Jesus nas nossas vidas. Precisamos ter essa confiança, precisamos ter essa fé de saber que o Senhor está conosco. Ele é Deus Emanuel, que as coisas corram como a gente quer não corram. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Deus, muitas vezes, vai agir nos bastidores. Muitas vezes Deus vai trabalhar em mim, vai trabalhar em você, no nosso caráter, nas nossas emoções. Vai fazer com que a gente tenha uma mente forte, uma mentalidade indestrutível. A Escritura fala que a gente tem a mente de Cristo. Mas às vezes a gente precisa de um tempo para ir aprendendo e construindo em nós um homem interior forte, uma mulher interior forte, para que a gente possa então estar preparados para receber mais de Deus, um transbordo de Deus, um novo nível de avanço espiritual, um novo nível de avanço emocional, um novo nível de avanço, às vezes financeiro, às vezes material, mas Deus vai preparando em nós. Às vezes a gente pode olhar à nossa volta e parecer que nada está acontecendo, mas na verdade está acontecendo tudo. É como a gente está orando. Muitas vezes a gente pode orar e achar que está normal, porque não sentimos um arrepiozinho, porque não ouvimos uma trovoada no céu, mas não, a Escritura fala que a oração é poderosa e eficaz. Quando a gente ora, coisas no mundo espiritual estão acontecendo. Da mesma forma, na nossa vida, nós precisamos ter essa sabedoria, esse discernimento, essa fé de saber que não somos guiados por aquilo que nós vemos, nós somos guiados por aquilo que nós cremos. Hoje, os planos podem não ter se concretizado, mas a gente tem a fé, a esperança de que Deus está agindo nos bastidores e basta um toque do seu favor para que a nossa vida mude por completa. Por completa. Por completa. Então precisamos ter isso em mente. Deus age muitas vezes nos bastidores. Existe a mão invisível de Deus. Deus está agindo na minha vida, Deus está agindo na sua vida. Deus está moldando em nós um caráter forte, uma emoção forte, uma pessoa forte a nível emocional. Então hoje eu quero te desafiar a que você possa ter isso em mente. Porque se a gente não tiver isso em mente, dificilmente nós vamos experimentar um transbordo de Deus. Porque vamos olhar à nossa volta e vamos pensar, eu estou orando há tantos dias, 20 e tal dias, e eu não vejo ainda aquele milagre acontecendo. Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou buscando a Deus, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou praticando disciplinas espirituais, estou jejuando, e eu não vejo ainda o meu milagre acontecendo, aquele milagre específico ainda não aconteceu. Deixa eu te desafiar a que você possa crer que Deus está agindo nos bastidores. Deus não ignora o seu povo. Não há ninguém na Bíblia, ninguém, olha só, atenção aqui, não há ninguém que tenha atraído a presença de Jesus, que tenha clamado por ele, que Jesus tivesse ignorado. Não há ninguém. Não há ninguém. Mesmo pessoas distantes, mesmo pessoas de outras cidades, ou seja, pessoas que estavam distantes da presença de Jesus, diante de uma necessidade, alguém falou, olha, tal pessoa está lá noutra cidade, noutra aldeia, noutra região, do outro lado do rio, precisa de ajuda. Jesus não ignorou, ele foi até lá. Às vezes demorou, como o caso de Lázaro. As irmãs de Lázaro até falaram assim, olha, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Mas sabe o que é interessante? Ainda que o pior tenha acontecido durante um tempo, quando a presença de Jesus chega, tudo muda. Tudo muda. Até que a presença de Deus chegue, até que a intervenção divina venha, existe um tempo de preparação. E às vezes, durante esse tempo de preparação, parece que o Lázaro morre. Mas o que eu quero que você tenha em mente é que quando a presença de Jesus chega, o quadro se reverte. As coisas mudam. O impossível passa a se tornar possível.
Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Jesus não ignorou ninguém que tivesse clamado por ele. Ninguém, não existe. Eu te desafio a procurar na Bíblia alguém que tenha clamado por Jesus e Jesus falou: não quero saber de você, eu vou te ignorar. Não. Todas as pessoas que clamaram por Jesus, todas as pessoas que quiseram se aproximar de Jesus, todas as pessoas que estiveram na presença de Jesus, tiveram o seu milagre, tiveram uma experiência espiritual, tiveram a sua cura, tiveram a sua transformação. Todas. Às vezes, Jesus atendeu a pessoa no exato momento. Zaqueu clamou, subiu em cima da árvore, começou a gritar, para atrair a presença de Jesus, porque ele era de baixa estatura, ele era pequeno. Talvez hoje você se considere uma pessoa pequena, pequena na fé, pequena na vida, e você olha para a sua vida e você pensa: eu sou irrelevante, eu não tenho assim tanto valor para Deus se importar comigo. Mas deixa eu dizer, Deus é todo poderoso, Ele nos chama de filhos. A partir do momento que nós recebemos Jesus, a partir do momento que a gente reconhece a obra de Jesus na cruz, nós passamos a ser filhos de Deus, e Deus não nos ignora. Deus não te ignora. O seu clamor chega até os céus, mas existe um momento em que Deus vai agir, e às vezes Ele vai agir de uma forma rápida, de uma forma imediata, e você vai ver o agir de Deus, como Zaqueu viu, e Jesus falou: hoje mesmo, não amanhã, não depois, hoje mesmo eu estarei na sua casa fazendo uma refeição com você. Com Zaqueu foi na hora, ele clamou e viu o agir de Deus na hora. Mas e com Lázaro? Com Lázaro, Jesus demorou para ir. E durante esse tempo de espera, Lázaro morreu. Aconteceu o pior. Mas igual eu falei, quando a presença de Jesus chegou, tudo mudou. O quadro se reverteu. Aquilo que parecia ser a pior situação possível se tornou um grande milagre para mostrar a glória de Deus. Certa vez, os discípulos, as pessoas chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, por que tal pessoa é cega? Quem pecou? O pai? A mãe? A avó? A tia? O periquito? Quem? Quem pecou para que essa pessoa nascesse assim? Aí Jesus fala assim: olha, ninguém pecou. Mas essa pessoa nasceu dessa forma para que ela expresse, para que ela experimente a glória de Deus. De certa forma, Lázaro morreu porque Jesus demorou para agir. Demorou, entre aspas. Não agiu tão rápido como com Zaqueu. Mas, de certa forma, a situação de Lázaro, que era uma situação má, a pior possível, foi utilizada por Deus. Era uma situação que Deus estava ainda no controle para manifestar sua glória, exaltar o seu nome e outras pessoas serem inspiradas. Talvez na sua vida você está experimentando um tempo de espera. Talvez você está esperando que Jesus haja na sua vida como agiu com Zaqueu. Hoje mesmo estarei na sua casa. Mas talvez Jesus, em relação a você, ele vai demorar um pouco mais. Talvez ele está atrapalhando um pouco mais no seu caráter. Mas deixa eu te dizer, não importa o tempo. Não importa nenhuma situação. Jesus pode chegar e agir e tudo mudar na sua vida. Eu quero que você tenha no seu coração essa fé, essa esperança, essa expectativa de que não importa se Deus age hoje, amanhã ou depois. Não existe limite para Deus. Não existe nada que possa limitar o poder de Deus, nem mesmo o tempo. Às vezes você pode olhar para a sua vida e pensar: talvez eu já não tenho mais tempo para esse milagre, para essa porta aberta, para esse negócio, para essa carreira, para essa promoção, para esse relacionamento, para esse avanço financeiro. Talvez eu já não vou mais a tempo dessa competição. Deixa eu te dizer, Deus não está limitado ao tempo. O tempo, às vezes, o tempo de espera pode fazer com que aconteça o pior.
ou situações negativas, mas diante da presença de Jesus, tudo muda. Hoje eu quero te encorajar a pensar isso. Às vezes o nosso clamor a Jesus vai fazer com que Ele olhe para a gente e diga: hoje mesmo estarei na sua casa. Outras vezes a gente vai clamar a Jesus e vamos precisar passar por um tempo de espera. Mas independentemente de qual é o tempo, se é imediato ou se vai demorar algum tempo, nós precisamos ter a fé de que Deus não nos ignora. Eu quero que você tenha isso em mente hoje. Deus não está te ignorando. O seu clamor chega diante dos céus. O seu clamor chega diante do Senhor. As suas lágrimas chegam diante do Senhor. A Escritura fala que Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Lá em Salmos diz isso. Deus não te ignora. Existe um tempo de espera que pode ser imediato ou pode ser também durante alguns dias, alguns meses, alguns anos. Deus não está limitado ao tempo. O facto de demorar mais do que a gente imagina não quer dizer que Deus não esteja agindo. Existe a mão invisível de Deus. O Senhor está trabalhando em nós, muitas vezes nos bastidores. Deus está fazendo situações acontecerem sem que a gente perceba. Ele está nos dando livramentos sem que a gente saiba, porque nós fomos livrados. Livrados da morte, livrados de situações negativas, livrados de negócios que não iam ser bênção para as nossas vidas, livrados de relacionamentos que iam nos destruir, livrados de amizades que não seriam boas para a gente. Deus está nos livrando. Quando algo negativo acontece ou quando algo deixa de acontecer no nosso tempo, não quer dizer que Deus não esteja agindo, muito pelo contrário. O facto de nós pertencermos ao Senhor, o facto dele estar nas nossas vidas, o facto de nós termos o Espírito Santo, nós somos guiados por Deus e de certa forma ele vai tirando das nossas vidas aquilo que não é bênção e vai colocando aquilo que é bênção. E às vezes a bênção de Deus vem como uma forma de preparar o nosso caráter, preparar as nossas emoções, preparar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito durante um período de tempo. Deus pode agir de uma forma imediata, mas ele também pode agir depois de algum tempo. Independentemente de qual situação seja, eu quero te encorajar a confiar, perseverar, permanecer em fé e crer nesse transbordo de Deus. Quando a gente tem essa mentalidade, a gente se prepara e fica mesmo aptos para experimentar o transbordo de Deus. Agora, quando a gente não tem essa mentalidade, olha só, nós vamos começar a olhar para a situação e pensar: Deus não está agindo. Eu estou buscando a Deus e eu não estou vendo resultado. Eu clamei a Jesus e ele não falou: hoje mesmo estarei na sua casa. Eu estou com uma enfermidade, Jesus demorou 2, 3, 4 dias ou anos para me atender, como foi o caso de Lázaro, alguns dias. Quando a gente não tem essa mentalidade, a gente começa a olhar para as situações, começamos a ser guiados por aquilo que nós vemos e não por aquilo que nós cremos. E o nosso coração, o nosso ser se fecha para experimentar o transbordo de Deus. Mas quando nós temos essa mentalidade de que quer a gente veja, quer a gente não veja, Deus está agindo. O nosso clamor não é ignorado pelo Senhor. O nosso clamor está sendo ouvido pelo Senhor e o Senhor está agindo nos bastidores. Quando a gente tem essa mentalidade, então a gente, mesmo passando por alguma situação não tão boa, mesmo passando por alguma aflição, nós conseguimos ter bom ânimo, porque a gente sabe que o Senhor cuida de nós. Então a nossa vida se prepara para experimentar um transbordo da parte de Deus. Ok, pessoal? Lembrando que todos os dias nós estamos aqui, no mesmo local, no mesmo lugar, no mesmo canal, no mesmo perfil, para falar sobre uma mensagem nova, simples, objetiva, esclarecedora, que vai nos ajudar a experimentar um transbordo da parte de Deus. Eu quero te encorajar que você possa comentar aqui, interagir com esse vídeo, compartilhar com seus amigos. E se esse é o seu primeiro vídeo, eu quero te convidar mesmo de coração que você possa voltar lá no primeiro e fazer esse propósito desde o início. Eu tenho a certeza e declaro que você vai experimentar um transbordo de Deus na sua vida. O propósito de Deus para mim e para você é que a gente possa transbordar da sua vida, transbordar da vida de Deus em nós. Então, aceite esse desafio, entre nesse desafio de 40 dias
e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pessoal, muito obrigado novamente pela atenção. Vemo-nos amanhã. Que Deus abençoe. Tchau.